Fala galera, para quem está aqui novamente, né, vou aprender um pouco de docagem. Hoje eu vou mostrar para vocês um novo programa, um programa que eu aprendi a mexer, né, recentemente e até que foi bastante funcional para mim. Ele é um algoritmo de docagem um pouco diferente dos outros, ele tem esse nome, né, chama Protein Ligand Chain System, que é o PLANTS. Isso vem da sua formulação ali de utilizar a estratégia de formigas ali quando elas vão atrás de alimentos e tem otimização de feromônios para que reconheçam o caminho mais eficiente. Então foi transferido isso para o meio matemático, com cálculos, e isso pode ser aplicado para a solução de diversos problemas. E um desses problemas é a docagem, né, de você tentar encontrar o melhor posicionamento do ligante ali dentro da proteína. E com isso, esse algoritmo a gente pode explorar, ele é gratuito, a gente consegue baixá-lo ou executá-lo aqui mesmo no Google Colab. Eu vou mostrar da forma da gente usar mesmo no nosso próprio computador, não é difícil. E ele é interessante porque ele pode ajudar a resolver alguns problemas que outros algoritmos não conseguem, né? Ou o jeito que ele formula a tentativa de solução de responder com uma taxa de sucesso maior, por exemplo, para condições no qual a gente tem dentro da proteína ali um cofator metálico. Então, proteínas que você tem esses cofatores e às vezes interferem no tipo de interação com o ligante ali, o Plants pode ter uma taxa de sucesso um pouco maior. Então, esse daqui é um artigo recente, 2019, que faz comparação com diversos programas. E aqui nessa direita aqui eu mostro um gráfico bem simples, ali bem tá no abstract, mas eles nos mostram, né, se você for depois ler o artigo mais detalhadamente, você consegue verificar que esse Plants ele tem uma taxa de sucesso um pouco maior que programas como o Autodoc e Vina, né, que a gente utilizou no, nos vídeos anteriores. Então ele é uma ferramenta a mais caso você precise, né, tentar encontrar o melhor posicionamento do seu ligante ali. Então, para o meu caso, eu consegui um posicionamento esperado com o Plants, mas não consegui com o Autodoc, apenas usando o Autodoc Vina com processo de hidratação. Então é isso, vamos lá para a parte do preparo dos arquivos e a execução do doc. Bom, primeiro a gente, para começar, né, vamos instalar o programa, e ele é bem simples a instalação, na verdade é só baixar um arquivo. O usuário que desenvolveu, né, dos pesquisadores que desenvolveram esse programa, ele tem uma pasta no GitHub e você pode acessá-la aberta, né, para ser acessado, e nela tem vários arquivos. A gente vai precisar praticamente desse daqui chamado Plants. Você pode utilizar esse também, que é o outro, que é o Spores, que ele ajuda no preparo ali dos seus arquivos, e está ali escrito embaixo que tem o tutorial, então ele fala para a gente como que a gente deve fazer cada etapa. Eu vou mostrar de forma roteirizada para ficar mais fácil. E também no tutorial ele tem um acesso no Google Colab, mas eu acho um pouco mais complexo. Talvez seja melhor a gente executar tudo no nosso próprio computador e também aprender como que faz isso, porque depois dá para explorar para qualquer tipo de algoritmo. Então, ele fala aqui como que a gente vai fazer o download. Eu vou mostrar para vocês de uma forma simplificada. Então, a gente primeiro tem que acessar ali, criar, na verdade, uma pasta lá onde está alocado o Ubuntu, né, onde a gente vai acessar pelo comando de linha. Então, vocês têm que ir lá onde tem o acesso desse aplicativo Ubuntu, né, e no seu Home. E aqui também, né, onde está o seu acesso login. E aqui nesse, quando você entra nele, né, como eu fiz nos outros programas, você cria uma nova pasta que a gente vai utilizar para o Plants. Eu vou colocar Plants 2, que eu já tenho uma pasta com esse nome, e vou acessá-la aqui. Então, eu entrei dentro dessa pasta, eu vou querer fazer o download nessa pasta. Então, para isso, eu vou fazer o download por comando de linha. Então, eu entro no Ubuntu, e no Ubuntu eu vou acessar a pasta pelos comandos. Então, façam isso aí para entrar no aplicativo e baixar. Então você pode, vou entrar agora na pasta, né, cd plants 2, agora estou dentro da pasta, e eu vou fazer o download com um comando aqui que eu vou passar para vocês depois do roteirinho. Então você tem um comando que você baixa, ele vai
clicar só, dar um Enter, ele vai baixar os arquivos necessários, na verdade um arquivo necessário ali para a execução do docking. Então, agora se vocês forem na pasta e dar um atualizar, vocês vão ver que tem esse plants, é esse daqui que a gente vai executar. E a gente tem que, vou mostrar para vocês que a gente tem que executar, não executar, mas na verdade o Ubuntu reconhecer que é um comando executável. Caso vocês consigam ver aí, se você apertar ls, vai ver que o plant está em coloração branca, né? Então tem um comando que você faz com que o sistema reconheça que ele é funcional, e eu vou mandar para vocês. E você dá um kmod mais xplants, que é o nome do arquivo. E agora, você vai ver, acho que tá de outra coloração, está verde, então ele está como um arquivo executável. E beleza. E agora que está lá o programa, outro ponto para vocês que eu acho importante é vocês fazerem a instalação do OpenBabel. Então, o OpenBabel é o programa que a gente utiliza para alteração das moléculas, né? Transformar de um arquivo para outro. E nesse caso eu vou dar um Enter aqui nesse também, esse comando já pronto, vou mandar para vocês. Eu vou ter que, acho que botar um sudo aqui. É isso mesmo. Então eu vou mostrar, eu reinstalei ele, eu já tinha. Vai ter um comando que você tem que permitir o acesso. Então vocês têm que, quando vocês criarem a senha no começo da instalação do Ubuntu, vocês adicionam ali. E agora eu tenho tanto o OpenBabel como o Plants instalado no computador. Bem simples. Antes da gente começar a realizar todo o docking, eu quero mostrar também um outro programa que a gente pode utilizar, que também foi disponibilizado pelo desenvolvedor, que o nome dele chama Spores, até comentei sobre ele, e ele vai nos auxiliar ao preparo da proteína. Ele é interessante quando você já tem uma proteína, sei lá, que você baixou, por exemplo, a gente vai ter esse exemplo aqui de um banco de dados que já tem o ligante e moléculas de água, você pode utilizar esse arquivo inteiro, né, na execução desse comando, que ele vai separar tanto as moléculas de água como o ligante e a proteína em arquivos diferentes e deixar já no formato esperado para docagem, que é .mol2. Então esses arquivos têm que estar .mol2, independente de onde você for encontrar, né, onde vai ser sua fonte desses dados, desses arquivos de proteína, tanto ligante, você tem que deixá-los em mol2. Então ele já prepara para a gente, transformando o PDF em mol2. Então para você executar ele, você primeiro precisa baixar igual plants, ele está aqui nessa pasta. Eu tenho o comando aqui, né, também já pronto, é a mesma coisa que a gente vai fazer igual a gente fez para o plants. Deixa eu dar um clear aqui. E você vai na pasta do plants 2, você colar esse comando e dar um enter e ele vai baixar para essa pasta esse arquivo. A próxima etapa a gente vai ter que torná-lo executável. Então esse outro comando, kmod mais x, ele vai nos modificar o arquivo para ser reconhecido como executável. Agora a gente tem ele, tanto ele como o plants executáveis, então coloração verde aqui, ok. E nisso a gente já pode ir em busca da proteína. A proteína que eu vou usar como um exemplo para mostrar para vocês é uma que eu encontrei, ela é uma proteína pequena, queria uma proteína pequena que tivesse um ligante. Então eu fiz o download desse arquivo. Esse arquivo, deixa eu ver se eu consigo fazer mais um download para mostrar para vocês. Então fazendo um download novamente, ele vem com diversos monômeros, ele não está simplificado igual a imagem mostrada no servidor aqui. E aí o que eu acabei fazendo foi apagando todos esses daqui, eu tô vendo que são vários, só deixei uma proteína pronta ali com ligante para trabalhar. Então eu basicamente removi manualmente os outros monômeros e deixei preparado. Então com ele preparado eu vou colar o arquivo aqui da proteína na própria pasta que a gente estava trabalhando. Eu vou mostrar para vocês como ele está preparado já. Aqui, então tem esses pontos em X aqui, que são as moléculas de água, a proteína como ligante. O ligante eu vou colocar em coloração, uma coloração diferente para mostrar para vocês, está em verde. E a gente vai tentar fazer uma redocagem dessa estrutura. Então, com todo esse arquivo, com todas essas moléculas, eu vou usar o Spores para separar. Então, vamos lá, né? Já está aqui na pasta. E aqui tem o comando do Spores para você
executar. Outro ponto que é importante dizer é que tanto o Spore como o Plants você tem que apertar ponto, barra e o nome do arquivo, né, que é Spores agora, para ser executável. Se botar só Spores não vai ser funcional. E nisso a gente vai colocar o nome do arquivo, da proteína já executado, que vai ser executado, 2OAX, 2OAX, e dá um Enter. Caso dê tudo certo, ele vai reconhecer, vai separar em 3 novos arquivos, .mol2. Então dá o splitting, que é separado, ele fala quanto que ele encontrou dois ligantes e mais uma molécula de água. De algumas moléculas, na verdade. Então lá na pasta, se você dá uma atualização, você vai verificar que tem novos arquivos. Ele vai tentar definir o que é ligante, então tem tanto este, que não seria o ligante esperado, mas o outro sim. Então ele já até protonou, já deixou preparado esse ligante, como também a proteína aqui. E aí vocês veem que está bem complexado aqui, tá complexado não, mas tá uma visualização não tão agradável, mas ainda assim é funcional. Dá para ver que você tem alguns, na verdade a região que tem os resíduos estão aqui, então está tudo ok. Como também as moléculas de água, ele separa isso para você, que tem uma outra função que você pode trabalhar com essas moléculas. Não acredito que não é essa isolada, eu não consegui trabalhar muito bem, mas também ele permite que você faça docking hidratado. Então eu vou deixar aqui esperando. Então a gente já tem agora nossos arquivos previamente preparados. Então tem várias outras maneiras de você obter as estruturas. Você pode redesenhar o ligante no OpenBabel, no próprio site do OpenBabel, como também baixar em bancos de dados como o PubChain. E nisso você consegue em um formato específico e depois converter. Você pode converter usando uma outra ferramenta que chama Avogadro. Sempre é esse nome. Enfim, então agora a gente já tem nossos arquivos previamente preparados e vamos fazer uma redocagem ali. Agora a gente vai preparar a nossa região que vai ser realizada a interação entre o ligante ali e a proteína. E esse programa, né, o Plants, ele também tem uma execução ali que você pode definir quais são os parâmetros da caixa de da caixa de docagem a partir do ligante já pré-preparado e as proteínas. Acho que ficou meio um pouco confuso, mas na verdade assim, como eu separei aqueles arquivos de uma proteína que já tinha um ligante onde era esperado, que é uma proteína resolvida ali, ele pode utilizar dessas coordenadas e mostrar quais seriam os melhores parâmetros para a gente realizar, para construir essa caixa. Na verdade vai ser, se não me engano, parece ser uma esfera, porque precisa de um raio, e onde vai acontecer todo esse processo de interação. Então, ó, só para mostrar para vocês, a gente vai executar já um comando no Plants, que ele vai analisar os dois arquivos gerados, que seria este daqui, o da proteína, e deste que é o ligante, né? Então vou até apagar esse daqui que não é o ligante que a gente quer trabalhar. E eu vou até mudar o nome para ficar mais fácil. Vou chamá-lo de ligante. E aqui a gente vai pegar esses dois arquivos nessa execução. Então o nome protein, eu vou colocar só o ligante. E aí ele vai definir alguns parâmetros para a gente automaticamente. Então é bem fácil, ele põe bind, o nome do ligante, a proteína. E aqui ele fala para a gente onde é, né? Então ele te dá as coordenadas, que é onde vai ser o centro, e o raio esperado. Caso a gente não saiba, né, quer achar outra localização, vou mostrar para vocês novamente. Você pode ir lá no Swiss Doc e carregar a sua proteína lá e achar qual é a melhor posição. Isso então você só carregar aqui o PDB. Esse barulho é bem chato mesmo. Então eu vou colocar esse daqui, que é o primeiro. E aqui a gente consegue construir uma caixa melhor. Vocês vão ver que se eu colocar
os parâmetros ali, ó, menos 19. Menos 19, 59,4. Ó. É um dia mais ou menos esperado. Então, ele, como ele teve referência tanto o ligante como a posição dele da proteína, na verdade, foi mais o ligante, ele já sabe onde que seriam os melhores parâmetros. Mas você pode definir aqui. Eu vou colocar isso, vou deixar basicamente igual teve de resultado, ver se consigo copiar. E o raio, né? Essa é a diferença, né? A gente vai ter que definir um raio. Esse raio ele deixa como 6, entre acho que 5 e 10 ali já tá bom para fazer um docking legal. E beleza, ele te deu alguns parâmetros já, onde vai ser o centro do raio, onde vai acontecer o dock, como também e o raio, né, esperado ali próximo. E agora a gente também tem que fazer uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que é reajustar a, tanto a proteína como o ligante utilizando o OpenBabel. Então, antes da gente já usar esses dois arquivos, a gente vai refazer esses arquivos usando um comando do OpenBabel que permite que a gente arrume algumas cargas que estão erradas ali, não vejo acho que posicionamento, mas normalmente cargas parciais que não estão tão bem definidas. Então você pode usar o OpenBabel primeiro. Eu vou criar um arquivo de saída chamado receptor, o tipo do campo de força, não sei se é um campo de força, mas um campo é uma que define cargas parciais, que é o Geister, como também o pH da proteína. E aqui a gente vai aqui já está o mesmo nome, então só dar um enter. Sempre lembrar, só na verdade que aqui está errado, que é 2. Lembrar disso daqui, né? Sempre é o arquivo de entrada com o formato dele, aí o formato dele final, e o arquivo de saída com, acho que é o campo de força mesmo, aqui é o pH, aqui já deixa bem definido, padronizado, como também o nome do arquivo de saída. E dando um enter, se tiver tudo certo, vai converter e tudo ok. Aqui ele deu um problema com as coordenadas, não coordenadas, mas otimização, alguns dos parâmetros aromáticos da ligação, mas vamos continuar, não vai ter tanto problema, só para mostrar para vocês como funciona esse docking. E no outro caso a gente vai fazer com ligantes também. E ele vai gerar o arquivo. Está tudo ok, ligante, mudo ok. Convertou aqui, então teve tudo certo, a gente pode na pasta executar, não atualizar, então vai tendo dois novos arquivos, tanto este como este daqui, esse sendo referente à proteína e o outro ao ligante. E ok. Então a gente já tem nosso centro de coordenada ali, como também o raio esperado e os arquivos já prontos para execução. O ligante e o receptor, que nesse caso é a proteína. E agora, para execução do docking, né, a gente tem que criar um arquivo texto, um novo arquivo, né, que, enfim. Bom, tem, agora a gente tem na nossa pasta dois arquivos preparados, que é o ligante, lig, tá o nome desse é o novo nome dele, nome novo dele, como também da proteína. Então eles já estão preparados com campo de força ali para carga parcial, como pH. E a gente também já tem as coordenadas do centro ali que foi definido, eu acabei apagando, então vou usar o do SwissDoc. E a gente já pode começar a execução do doc. Bem, para a gente começar o docking, nós temos que preparar um arquivo que vai colocar os parâmetros necessários, que vai entender qual que é o arquivo do ligante, como o arquivo da proteína, o centro, que vai acontecer essa docagem, como também o raio da esfera, que vai ter o espaço ali para acontecer a ligação entre a proteína e o ligante, como outros parâmetros. E aqui a gente pode ver no próprio tutorial do Plants como que deve fazer isso. Então a gente tem que criar um arquivo .doc texto. Caso vocês tenham dificuldade ou algum problema assim, a gente pode baixar como um de referência. Então ele tem vários arquivos doc, mas a gente pode fazer do zero também.
Então eu vou criar um arquivo do zero para mostrar para vocês. E aí eu vou na pasta e crio um arquivo no formato texto. Vou chamar de doc.txt. Vou abrir ele e vou criar algumas informações. Então eu tenho no roteiro, eu deixei também algumas coisas prontas aqui pra gente, só vai copiando e colando, fica mais fácil. Mas basicamente é assim, a gente vai ter o centro do doc, vai ser descrito como assim, Binding Site Center. Então eu vou escrever aqui, ó, 19594, que é o que a gente encontrou aqui, ó, no SwissDoc. Embaixo eu coloquei também que a gente vai colocar o raio desse centro, que eu vou deixar como 8. O nome da proteína de saída, da proteína não, da proteína preparada, que é receptor, que a gente preparou ali anteriormente, e o ligante embaixo ali, ligante file, que é lig. Isso aqui eu vou deixar como o score, que é um tipo de pontuação gerado por esse tipo de docagem, como também a geração de diversos arquivos. Eu vou remover isso e a gente vai só gerar. Eu vou deixar aqui, o jogo da velha ele meio que ignora, ele não lê esse comando. Então ele não vai fazer vários arquivos, vai deixar tudo num arquivo, os resultados, são 10 posições. E aqui eu vou pedir para ele criar uma pasta para mim que coloque os resultados. Então a gente vai criar automaticamente uma pasta dentro da nossa própria pasta do arquivo que tem todos os resultados. Então está pronto, né? Nossos comandos, eu vou salvar. E aqui a gente já pode executar o doc. Então a gente vem aqui e a gente pegar a própria aqui do roteiro. Então salve, dá tudo salvo, a gente copia esse comando aqui. Vamos lá, vou dar um clear, vou colar. Então ele vai basicamente executar o que tiver tudo escrito ali no doc.txt. Doc.txt. Então basicamente é isso. Dá um enter. Ele reconheceu alguns hidrogênios e já está executando. Então é bem rápido, pronto. Foi 6 segundos ele fez a docagem e agora a gente já pode ir para a análise dos resultados, verificar se deu tudo certo ali. Então, vamos para a análise dos resultados agora. A gente vai lá na pasta que a gente preparou tudo, dá um atualizar. Atualizando, criou uma nova pasta que a gente já esperava, que era o nome dela Results. Clicar duas vezes nela, tem vários arquivos, tem arquivos mostrando quais são os melhores ranks, tem arquivos também, acho que demonstrando a pontuação, e tem um arquivo só que chama doc do ligands, acho que é o ligands, não sei como fala isso, que vai estar ali as melhores posições ali e como que elas estão espacialmente. Então a gente pode abrir isso no PyMol, você pode selecionar aqui e arrastar. Então esse é o primeiro ligante. E para mostrar para vocês como se deu tudo certo ou se o resultado é esperado ali, que ele previu, é realmente igual ao que foi feito foi mostrado ali na resolução dessa proteína. Experimentalmente eu vou abrir o arquivo com a proteína, que foi antes do preparo. Então a gente vai olhar ali e deixa eu dar um comando aqui só para deixar o cartão transparente. Deixa eu botar mais um. E a gente pode comparar o posicionamento. Então, o Plant Express, primeiro posicionamento determinado dessa forma rápida, em 6 segundos, ele encontrou é bem parecido com o que já era do ligante ali na própria estrutura. Então, ele é muito bom, ele consegue alguns resultados com um sucesso bem alto. Aqui a gente pode ter outros ligantes, né? Outros ligantes de posições diferentes, mas para o primeiro posicionamento é bem correto. Eu acho que ele te dá a pontuação também, o score, que é o menos 108. Você pode depois visualizar outros resultados aqui, mas eu acho que não está bem. Eu acho que não está bem. Não é tão fácil de acessar aqui. Na verdade, não é que é fácil, você tem que reajustar aqui para visualização no Excel.
Mas ele vai te dar todas as pontuações ali, na verdade até que é o que mais, mais pontuou, que deu esse melhor posicionamento. E, e aí você pode explorar. Então, eu meio que eu só quis trazer para vocês como que você realiza essa docagem para comparar com outros tipos de algoritmos. Caso tenha mais interesse em detalhe, tentar entender o artigo é bem complexo, que é bioinformática pura ali com matemática, mas é bem interessante como que ele constrói e para ele chega nesses resultados e muito rápido, é bem mais rápido que o Autodoc e Vina. E, como eu falei, é interessante se você quiser utilizar metais. Então, eu vou deixar os artigos ali como referência, e como também o que avalia vários trabalhos. Caso tenha alguma dúvida, você pode mandar, escrever um comentário ou mandar, acho que não sei se eu deixei meu e-mail, mas vou deixar, que eu posso tentar ajudar. Então, é isso, mais um programa para vocês aí, cara, brincarem e qualquer coisa é só mandar um alô aí.